Olá, muito boa tarde, meu irmão do Instagram, meu irmão do Facebook, muito boa tarde, meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal ou virtual. Agora, pontualmente 16 horas do dia 11 de agosto, uma quarta-feira, estamos aqui em mais uma oportunidade que Deus nos dá pela sua graça de estarmos falando um pouquinho do Evangelho de Cristo a todos, saudando os irmãos aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Hoje, live de número 87, já estamos nos aproximando do número 100, com o tema 7 perguntas e respostas que nos dão esclarecimento sobre o dízimo. Lembrando aos amigos que, além da transmissão ao vivo, esse vídeo fica no meu perfil no Facebook, esse vídeo fica no meu perfil do Instagram, no IGTV. Logo após, eu coloco o vídeo na íntegra, sem edições, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, no YouTube. Então, só para avisar os irmãos, durante a transmissão, algum irmão que quiser comentar alguma coisa, concordando ou discordando, ou acrescentando alguma coisa também ao que eu vou falar aqui, esteja à vontade e lerei com prazer as mensagens. Então, como disse antes, meus amigos, hoje falaremos um pouquinho sobre o dízimo. Em uma transmissão, há um tempo atrás, eu já fiz, já entrei no assunto, mas um amigo meu aqui me pediu que eu comentasse novamente, que eu fizesse um vídeo, sempre à luz da palavra, sempre à luz da Bíblia. Eu sempre reitero isso, eu não estou aqui fazendo essa humilde transmissão sobre o Evangelho para expressar as minhas opiniões, mas sim embasamento bíblico, sempre falando com embasamento bíblico nas afirmações que eu vou fazer aqui. Então, meus irmãos, 7 perguntas e respostas que nos dão esclarecimento sobre o dízimo. Bem simples, bem conciso, de fácil entendimento. Faremos 7 perguntas e responderemos para saber, afinal, o dízimo é correto ou não é? É bíblico ou não é? É claro que, de antemão, já digo aos amigos, o dízimo não é bíblico, não tem nenhum embasamento bíblico, absolutamente nenhum, e isso que nós veremos a partir de agora. Então, meus irmãos, antes de entrarmos efetivamente nas 7 perguntas e respostas, uma pequena contextualização do dízimo na realidade de hoje. Claro que não podemos nos aprofundar, nem daria tempo para isso, meus irmãos. Mas assim, o dízimo hoje, ele é responsável, e eu não tenho fatos e dados aqui, mas ele talvez seja a maior fonte de renda hoje das organizações religiosas, das denominações religiosas. Então, quando se fala nisso e se fala em dinheiro, em poder, em financiamento dessas instituições, mexe-se num tema muito nevrálgico, um tema sensível para todos. Um pequeno contexto histórico, então, irmãos. A atual realidade do sistema hoje, praticamente, do sistema religioso, depende do dízimo, depende do dinheiro que for arrecadado. Essas instituições religiosas, essas denominações que estão nos canais de TV, principalmente, os chamados neopentecostais, esses mais ainda, esses dependem muito da contribuição de outros e do dízimo para manterem as suas instituições funcionando. Então vamos dar um pequeno contexto histórico e depois entraremos efetivamente nas 7 perguntas e respostas que nos ajudam a entender o dízimo. A Igreja Católica institucionalizou a cobrança do dízimo no Concílio de Macon, em 585 depois de Cristo.
estabelecendo a quantidade de 10% das posses dos fiéis, mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática conforme alargava o seu império no século IX. Difundia a cobrança nas regiões conquistadas. Com o tempo, os governantes entraram na jogada. A igreja permitiu a reis cobrarem o dízimo, mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Com a separação entre igreja e Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. Então, um pequeno contexto histórico: foi a igreja românica, foi a igreja católica que iniciou a cobrança do dízimo. E aqui, meus irmãos, uma primeira verdade assim que nos salta aos olhos. Em 1517, contra isso e contra outros inúmeros fatos, outras inúmeras aberrações da igreja romana, da igreja católica, houve a reforma protestante, com Martinho Lutero, toda aquela turma lá, John Smith e outros. No entanto, os reformados que queriam reformar tudo que a igreja católica pregava de errado, simplesmente não reformaram o dízimo. Ou seja, eles eram os reformadores, mas reformadores seletivos. O sistema reformado, e até hoje se mantém, simplesmente manteve o dízimo, porque é uma fonte de renda enorme, mesmo sabendo que não era bíblico. Então eles eram reformadores, mas nem tanto assim, meus irmãos. Isso é uma verdade que às vezes muitas pessoas esquecem. Os líderes hoje, meus irmãos, os líderes, os presidentes e líderes das principais instituições, denominações religiosas que compõem o sistema religioso, alegam que sem o dízimo eles não têm como manter as suas instituições, pagar os seus custos, pagar a sua vida pessoal luxuosa. Então eles dizem que se não tiver dízimo, não tem como manter as suas denominações religiosas. Mas e aí? O que a Bíblia diz sobre as denominações religiosas? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, também como fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, 3 ao 6. E aí, meus irmãos, depois de lermos um versículo desses, você acha que é bíblico esse número, esse infinito número de denominações religiosas hoje que tem? É claro que não, né, meus irmãos? Então, mas assim, o intuito dessa transmissão, desse assunto hoje, não é nos aprofundarmos nisso aí. Eu já falei isso em outras oportunidades, em outros assuntos. Então vamos entrar no mundo do dízimo propriamente dito. Os clérigos, os líderes religiosos, sempre que tem aquela hora da oferta e do dízimo nos seus cultos, nos seus templos, adoram citar alguns versículos bíblicos. Tem uns assim que os crentes, que os membros, que os clérigos já sabem até de cor, não precisam mais nem pegar a Bíblia para ler. Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Atenção a essa palavrinha, vamos falar um pouco mais à frente dela. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Eu, inclusive, meus irmãos, na minha curta passagem pelo sistema religioso, pelo sistema pentecostal, da qual fui membro, eu, por vezes e inúmeras vezes, li esse versículo
para chegar a hora da oferta lá. Então esse versículo eu quase decorei ele. Tem outros também, Levítico 27:30, também todas as dízimas do campo e da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Levítico 27:30. Atenção aqui, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores. Atenção a essas palavrinhas, falaremos em seguidinha delas. E muitas outras passagens, então aqui citei duas, mas os clérigos, os líderes religiosos adoram ler isso ou pedir para os membros, para a sua membresia, lerem isso, imporem essa leitura ao que estão ali, para aí todos ficarem, vamos dizer assim, muito afim de dar o dízimo. Então vamos lá. As 7 perguntas que nós faremos, as 7 perguntas. Deu um pequeno corte aqui. As 7 perguntas que faremos, as 7 perguntas que responderemos biblicamente. Primeira pergunta: o que é dízimo? Segunda pergunta: quem deveria dizimar? A quem era aplicada a lei do dízimo? Terceira pergunta: qual a periodicidade do dízimo? Qual o período, de quanto em quanto tempo deveria ser dado o dízimo? Quarto: onde deveria ser entregue o dízimo? Tinha um lugar específico. Quinto: quem recebia o dízimo? Quem deveria receber os dízimos? Sexta pergunta: qual a finalidade do dízimo? Sétima pergunta: o dízimo é aplicável nos dias atuais? Então essas 7 perguntas nós responderemos agora biblicamente, meus irmãos. Primeira: o que é o dízimo? Olhem a passagem. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão, semente do campo, do fruto das árvores, serão do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguma das duas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante a dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30 a 32. Ratificando, era alimentos ou era produção pecuária? Eram alimentos cultivados ou produção pecuária? A Bíblia nos deixa claro, nunca foi dinheiro. Segunda pergunta, respondemos o que era. Vamos responder a segunda pergunta: quem deveria dizimar? A quem era aplicada a lei do dízimo? Assim também vós ofereceis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e dele dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Números 18, 28. Então, meus irmãos, quem deveria dizimar? Era o povo judeu. Era uma lei judaica, era uma lei mosaica recebida por Moisés através de Deus nas tábuas da lei, aplicada única e exclusivamente ao povo judeu. Então, quem deveria dizimar? Somente os judeus. Então, meu irmão, minha irmã, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, praticamente trata somente da história dos judeus. Então nós temos que ter esse discernimento, é uma lei judaica para judeus. O Novo Testamento é o Evangelho da Graça, nós não somos judeus. E aí já começamos a responder as perguntas, meus irmãos. Era uma lei judaica para judeus. Eu e você somos cristãos, nós não somos membros da Antiga Aliança. Então o dízimo não tem a ver com nós, meus irmãos. Era uma lei judaica.
Terceira pergunta, já respondemos duas. Vamos lá para não ficar muito demorado. Qual a periodicidade do dízimo? De quanto em quanto tempo era o dízimo? Terceira pergunta. Repetindo o verso que eu li há pouco. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, do 30 ao 32. Então, meus queridos, qual era o período que deveria ser dado o dízimo? Era anual, é simples. Praticamente todas as safras ainda hoje, dos alimentos que o agricultor planta hoje, quase todas as suas colheitas são anuais. Daquela época era trigo, cevada, aveia, mostarda, os principais cereais que eram plantados naquela época, todos tinham colheita anual. A criação do gado, o boi que engordava, ele não engorda todo dia, ele leva mais ou menos um ano para engordar, também era anual. Então o dízimo era anual, meus irmãos, era um período anual, se dava dízimo uma vez por ano, conforme a Bíblia nos deixa claro. É Bíblia, não é eu que estou falando, não é esse irmãozinho aqui humilde que está falando, a Bíblia nos diz, meus irmãos. Terceira pergunta respondida. Quarta pergunta: onde deveria ser entregue o dízimo? Olha a passagem. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Então, onde deveria ser entregue? Aqui, meu irmão, o israelita, o representante de uma casa judaica, só poderia levar o dízimo no templo de Salomão, no templo de Israel, no templo de Jerusalém. Dentro do templo havia um lugar específico chamado Sala do Tesouro. A palavra está dizendo: trazei os mantimentos, não era dinheiro, à casa do Senhor. Somente lá poderia ser levado o dízimo. Então vamos dar uma pequena passagem sobre as primeiras 4 perguntas. O que era o dízimo? 10%. Quem deveria dizimar? O povo judeu, somente o povo judeu. Terceira pergunta: qual é o período? De quanto em quanto tempo? Uma vez por ano, pois as colheitas dos alimentos eram uma vez por ano. Onde deveria ser entregue? No templo de Israel, na sala dos mantimentos, na sala do tesouro. Ok, meus irmãos? Respondidas as 4 primeiras perguntas, vamos para a quinta. Quem recebia os dízimos? Quem deveria receber os dízimos? Olha o que diz a passagem. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Números 18, 24. Então, meus irmãos, existia das 12 tribos de Israel. Israel era dividida em 12 tribos, lá dos 12 filhos de Isaac. Uma das tribos se chamava os levíticos, os filhos de Levi. Este povo, essa tribo, tinha a incumbência de cuidar o templo, de administrar o templo.
tudo que concernia ao templo era a responsabilidade dos levitas. Somente eles tinham essa responsabilidade. Eles eram consagrados para fazer essas atividades. Inclusive o recebimento dos dízimos, somente um levita poderia fazer. Ok? Respondido então a pergunta de número 5. Penúltima. Qual é a finalidade do dízimo? Qual é a finalidade? Porque é o seguinte, se eram alimentos que eram levados para o templo de Jerusalém, para a casa de mantimentos ou casa do tesouro, e Deus não se alimenta do nosso alimento, Deus não é carnal, Deus é espírito, é o criador de tudo e de todos. Deus não comia o trigo, não comia a cevada, o grão de mostarda, não abatia o boi para comer. Ele é Deus, ele não se alimenta. Então o que eram feito com esse alimento? Qual a finalidade? Para que servia o dízimo lá depositado no templo de Salomão, no templo de Israel? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Mateus 23, 14. Então, meus irmãos, respondendo à pergunta, qual é a finalidade? A finalidade basicamente eram duas do dízimo. Primeiro, a subsistência dos próprios levitas, pois eles não tinham outra atividade, eles não trabalhavam no campo, na fazenda, na pecuária, plantando, eles tinham que se incumbir do templo, cuidar do templo. Então o alimento que era recolhido era para eles a se alimentarem e também, principalmente, para ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, os deficientes físicos, os pobres que não tinham propriedade, que não tinham onde plantar, que eram doentes. Esse alimento que era depositado servia para isso, meus irmãos. A finalidade era essa: ajudar os necessitados. O alimento, o gado recolhido, o cereal era para servir de alimento para essas pessoas, aqueles que não tinham condição de adquirir ou de plantar o seu próprio alimento. Não tinha outra finalidade, absolutamente nenhuma outra finalidade, o alimento recolhido, meus irmãos. 6 perguntas respondidas então, meus irmãos. O que era 10%? Quem deveria dizimar? Israel, somente o povo de Israel. Qual o período que deveria ser o dízimo? Uma vez por ano, pois era em alimentos. Sempre foi alimentos, nunca foi dinheiro. Onde deveria ser entregue o dízimo? No templo de Israel. Quem recebia os dízimos? Somente os levitas. Qual a finalidade do dízimo? Ajudar os necessitados e ajudar os levitas, que eram a tribo que administrava o templo. Simples, meus irmãos, tudo com base na Bíblia. Não há como contestar isso, não há como contestar biblicamente o que eu falei aqui. Eu não estou emitindo a minha opinião, eu peguei apenas da Bíblia essa passagem. É claro, é cristalino, não há como chegar a outra conclusão, meus irmãos. Última pergunta então. Baseado no que eu falei até agora, respondi essas 6 perguntas anteriores. O dízimo é aplicável nos dias de hoje? Será que o dízimo é aplicável, eu falando tudo que eu falei até agora? Vamos lá. Então, vamos tentar, embora que seja impossível, aplicar os dízimos à realidade de hoje. Primeiro, meus irmãos, então nós não somos judeus. Nós não servimos a lei judaica, nós somos a igreja de Cristo. Os judeus, inclusive, os seus líderes e a sua lei e os seus religiosos rejeitaram, condenaram e crucificaram o Senhor a qual nós servimos. Então nós não somos. Mas
Mesmo assim, se nós quiséssemos cumprir essa lei judaica, vamos ver o que teríamos que fazer. Primeiro, os que são agricultores teriam que pegar 10% das suas plantações, ou os pecuaristas 10% do seu gado. Aqueles que não têm agricultura, que moram em cidades, teriam que converter 10% do seu salário em alimentos e reunirem esses alimentos e embarcarem para fora do Brasil, num avião. E é muito difícil. Existem regras sanitárias, regras alfandegárias de embarcar alimento para o exterior. Ficou difícil levar o alimento, mas vamos supor que você conseguiu pegar 10% da sua renda em alimentos e embarcou. Para onde? Para Israel. Teria que ser lá, o dízimo era lá, para cumprir a lei judaica, já que você insiste tanto em cumprir a lei judaica. Chegando a Israel com esse alimento, procuraríamos o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Aí ficou mais difícil ainda, meu irmão. O templo foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, totalmente destruído. Lá onde era o templo, em Jerusalém, hoje tem uma mesquita islâmica. Inclusive, se você entrar lá e disser que é cristão, talvez você nem seja bem recebido numa mesquita islâmica ao afirmar que você é cristão. Então ficou mais difícil ainda. Embarcar com seus alimentos para Israel é difícil, converter o seu salário em alimentos, chegar lá, procurar o templo que não existe mais, e vai ficar mais difícil ainda. Vamos supor que hipoteticamente você achasse o templo, teria que achar os levitas para entregar o seu dízimo. O povo, a tribo de Levi ou os levitas não existem mais. A nação de Israel hoje, o remanescente que restou, é descendente da tribo de Judá e da tribo de Israel. A tribo de Levi se perdeu no meio, na miscigenação com outros povos. Então, não tem mais o templo para você entregar o seu dízimo, tampouco os levitas para receberem o seu dízimo. Olha como é difícil você dizimar. Vou repetir desde o início lá. Nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nós somos membros da Igreja de Cristo do Evangelho da Graça. Mas se você quisesse insistir em cumprir a lei para levar o seu dízimo, teria que levar alimento a Israel, num templo que não existe mais, para ser recebido pelos levitas, uma tribo que não existe mais. Ficou impossível, meus irmãos, ficou impossível dizimar cumprindo a lei. Meus queridos, o dízimo não é bíblico para a igreja, não é, nós não somos israelitas, nós não precisamos dizimar. Israel é uma coisa, a igreja de Cristo é outra, meus queridos, é outra. Nós somos o povo celestial de Cristo. É isso que eu queria deixar bem claro, meus irmãos. Então não tem como dizimar. Agora, para encerrarmos aqui, meus irmãos, essa transmissão, uma coisa muitíssimo importante. Dízimo não é bíblico, mas o cristão que é cristão, que tem o coração em Cristo e no qual o Espírito Santo habita, a caridade, o amor ao irmão necessitado, sim, isso é uma obrigação, não uma obrigação, isso é um prazer. O cristão que pode ajudar o seu irmão, um irmão que precisa de alimento, que precisa de dinheiro para um remédio, que precisa de dinheiro para uma água, uma luz, que precisa de uma roupa, que precisa de qualquer coisa, que precisa de amor, de caridade. Isso sim, meus irmãos, isso nós fazemos, nós cristãos fazemos com alegria. Cristo nos deixou isso como exemplo, nos deixou isso como mandamento, mas nem fazemos por obrigação, fazemos com alegria. Então dízimo não nos pertence, queremos distância de dízimo. No entanto, ajudar o nosso irmão necessitado é a evidência, a caridade é a melhor evidência de uma vida cristã verdadeira, meus queridos. É isso que eu quero deixar bem claro. Não devemos dízimo a ninguém, não vamos engordar as gordas contas dos pastores ricos, milionários, bilionários e seus templos faraônicos e seu sistema corrupto. Não é isso. Vamos ajudar o nosso irmão que às vezes está do nosso lado,
pedindo ajuda e nós não vemos e deixamos de ajudá-lo para dar dízimo a esse sistema, meus irmãos. Cristo não criou isso. Então, para encerrar, meus irmãos, se você quer dar o dízimo, entre aspas, olha aqui uma boa maneira de dar o dízimo. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de vós de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Mateus 25, 34 ao 35. Esse versículo, essa passagem é maravilhosa, meus irmãos. O cristão dá, o cristão é caridoso e dá por prazer e ajuda por prazer. O Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo requer isso de nós e nós fazemos com alegria. Quanto ao dízimo, pelas 7 perguntas feitas e respondidas biblicamente, nós sabemos que não tem nada de bíblico para nós, igreja. É isso então, meus irmãos, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, 4 horas e 35 minutos, estamos encerrando a transmissão. Quero agradecer de coração a todos que assistiram ou que vão assistir no Instagram e no Facebook, lembrando, vai ficar no meu perfil. Daqui a pouquinho esse vídeo estará no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, na íntegra, sem corte, sem edição nenhum. Muito obrigado, meus irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre convosco. Uma boa tarde, Deus abençoe a vida de todos.